pessoal! Nesse vídeo vamos fazer exercícios da página 39 do módulo 5, encerrando o conteúdo de quantidades de movimento e colisões. Então vamos começar com o exercício número 1. No exercício número 1, a gente tem um carro de corrida que se movimenta em um circuito oval com velocidade constante. E pergunta se a quantidade de movimento desse carro, nesse circuito oval, vai ser conservada. Então, essa quantidade de movimento vai ser constante, né? Vai ter o seu valor conservado. O que vai acontecer? A velocidade ela é constante, portanto, se ela é constante, quer dizer que ela tem o mesmo módulo, o mesmo valor. A quantidade de movimento ela é uma grandeza vetorial, portanto, ela tem direção e sentido. E essa quantidade de movimento ela depende do valor da massa e da velocidade. Massa é uma grandeza escalar, não tem direção e sentido. A velocidade é um vetor, portanto, a quantidade de movimento é um vetor que vai ter direção e sentido igual ao da velocidade. Nesse caso, o módulo da velocidade aqui não vai variar, mas a sua direção e o seu sentido, em cada ponto aqui desse circuito oval, está variando. Então, como direção e sentido variam, quantidade de movimento vai variar em direção e sentido. Portanto, a quantidade de movimento não se conserva, pois é um vetor e a direção e o sentido da velocidade não é constante. Vamos fazer agora o exercício número 2. No exercício número 2, a gente vai ter que analisar agora o movimento circular uniforme. No movimento circular uniforme, a aceleração é constante e a velocidade também é constante em módulo, mas a direção e o sentido variam. Então, velocidade constante em módulo, mas sua direção e sentido variam. Lembrando lá que no movimento circular, né, quando o objeto ele está girando, é o caso do exemplo anterior, do exercício anterior. A direção e o sentido do vetor velocidade estão variando. Está mudando a direção e o sentido desse vetor. Então, o seu valor se mantém constante, mas a direção e o sentido não. Como a gente está falando de vetor, isso importa, né? A gente tem que levar em consideração. Então, se nesse caso do movimento circular uniforme, onde velocidade é constante em valor, mas não em direção e sentido, como vai se comportar a energia cinética e a quantidade de movimento? A energia cinética, então a variação da energia cinética, ela vai ser conservada. Então, a energia cinética, lembra lá que depende da velocidade, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, só que depende apenas do módulo, não da direção e do sentido. Por quê? Energia é uma grandeza escalar, não é um vetor. Energia não tem direção e sentido. Então, como a velocidade é constante em módulo, a energia ela vai ser conservada. Então, a variação de energia cinética é conservada. Porque energia é uma grandeza escalar, portanto, a direção e o sentido não vão implicar em nada ali na conservação da energia cinética. A velocidade é constante em valor, a energia cinética depende desse valor, o valor não muda, variação de energia também não vai mudar, vai ser zero, é conservada. Agora, a quantidade de movimento vai entrar no que a gente viu no exercício número 1. A velocidade vai conservar em módulo, mas a direção e o sentido vão variar. Se a direção e o sentido variam, quantidade de movimento não vai ser conservada, porque a quantidade de movimento é um vetor. Se a direção e o sentido mudam,
a direção e o sentido desse vetor também muda. Então, não é conservada. Vamos fazer agora o exercício número 3. No exercício número 3, a gente tem um corpo de massa de 10 kg que parte do repouso, então significa que a velocidade inicial é 0, com aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado, e o exercício pede para determinar a variação do módulo da quantidade de movimento, lembrando que quantidade de movimento é um vetor, então ele quer esse valor em módulo, a gente não vai precisar encontrar direção e sentido, e a variação da energia cinética depois de 10 segundos de movimento. Então ele vai sair do repouso, né? Ele vai ter uma velocidade 0 e ele vai acelerar, então ele vai aumentar a sua velocidade e ele quer saber essas informações 10 segundos depois, a variação da quantidade de movimento e da energia cinética. Primeira coisa, a gente sabe a velocidade inicial. Vamos determinar a velocidade final após esses 10 segundos aqui. Então, qual vai ser essa velocidade final? Movimento acelerado, vamos usar a equação do movimento uniformemente variado. Velocidade final igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A gente conhece a informação da velocidade inicial, aceleração, o tempo. Vamos descobrir a final. Velocidade final vai ser, inicial é 0, a aceleração é 5 e o tempo 10 segundos. Então, essa velocidade final, após os 10 segundos, é de 50 metros por segundo. Descobrimos a velocidade final. Agora vamos calcular essas variações aqui. Quantidade de movimento. Quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. Como a gente quer a variação da quantidade de movimento, a gente quer o valor da quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Lembrem que variação, delta, sempre a gente vai fazer uma subtração. Final menos inicial. Quantidade de movimento final vai ser a massa vezes a velocidade final, que é os 50 metros por segundo, menos a quantidade de movimento inicial, massa vezes velocidade inicial. Vamos substituir os valores e fazer a conta. A massa é o 10 kg. Velocidade final a gente encontrou que é 50 metros por segundo, menos a massa de novo, 10, vezes a inicial, que é 0. Resolvendo essa conta, a variação da quantidade de movimento vai ser 10 vezes 50, 500, menos 10 vezes 0, que é 0. Então, a quantidade de movimento inicial aqui, foi 0, porque a velocidade inicial também é 0. Unidade de quantidade de movimento é o quilograma vezes metro por segundo. Unidade de massa vezes a unidade de velocidade. Para a energia cinética, vamos lembrar que energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. A variação da energia cinética, então, vai seguir a mesma ideia da quantidade de movimento. Variação, delta da energia é o valor final menos o valor inicial. Então, essa variação da energia cinética vai ser massa vezes a velocidade final ao quadrado sobre 2, menos energia cinética inicial, massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Vamos substituir os valores. Variação da energia cinética, a massa é igual a 10 kg, velocidade final a gente encontrou que é os 50 metros por segundo elevado ao quadrado sobre 2. Menos massa de novo, 10, velocidade inicial é o 0, então essa energia cinética inicial também vai ser 0, sobre 2. Fazendo as contas, variação da energia cinética, 10 sobre 2, 5. 50 ao quadrado, 2.500. Menos, 0 está
estar multiplicando aqui vai dar zero. Então, a energia cinética inicial também é zero, porque a velocidade inicial é zero. Fazendo essas contas para encerrar, a variação da energia cinética vai ser 5 vezes 2.500, vai dar 12.500 joules, unidade de energia. Então, a gente encontrou a variação de cinética e de quantidade de movimento, e nesse caso, como a velocidade inicial foi zero, tanto a quantidade de movimento inicial como a energia cinética inicial foram iguais a zero. Para encerrar esse vídeo, vamos fazer o exercício número 4 da página 39. No exercício número 4, a gente tem um corpo de 1 kg que cai a partir do repouso, então velocidade inicial igual a zero, de uma altura de 5 metros. Então é isso aqui que está acontecendo. O corpo ele vai cair de uma altura de 5 metros até o chão. Quando ele atinge o chão, ele vai colidir então com o chão. Essa colisão vai durar um intervalo de tempo de 0,01 segundos e pede para calcular a força média dessa colisão. Como a gente quer calcular a força média de uma colisão, a gente está falando de impulso de uma força. Então, a força média vezes o intervalo de tempo é igual ao impulso. Como a gente quer a força média, a gente precisa do valor do impulso e do intervalo de tempo. A gente só tem um intervalo de tempo. Então, a gente tem que encontrar o valor do impulso para achar a força. Para achar o impulso, a gente pode lembrar do teorema do impulso. Impulso é igual a variação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento, vai ser o quê? A quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Essa é a variação da quantidade de movimento. Lembrando que quantidade de movimento é massa vezes o valor da velocidade. Então, é isso que a gente vai precisar, dos valores de velocidade final e inicial. A massa a gente já tem, a velocidade inicial, quando o objeto cai, é zero, porque ele cai do repouso. A gente precisa agora da velocidade final, da velocidade com que esse objeto vai chegar no solo. Para isso, a gente vai usar conservação de energia. Por quê? A gente conhece a altura inicial, a altura final. A altura final, quando ele chega no solo, é zero. Então, pela conservação de energia, inicialmente só tem energia potencial gravitacional, porque a velocidade inicial é zero e a altura é diferente de zero. Então, tem uma energia potencial inicial igual a energia cinética final. Por quê? Ele vai chegar no solo com uma velocidade diferente de zero. Então, vou ter uma energia cinética aqui no final. Energia potencial, massa vezes gravidade vezes altura inicial, igual a energia cinética. Massa vezes a velocidade final ao quadrado sobre 2. Vamos resolver isso aqui para achar essa velocidade final. Massa eu posso cortar, porque multiplica dos dois lados. A aceleração da gravidade é 10. Altura inicial, 5 metros. Velocidade final é o que a gente está procurando, ao quadrado, sobre 2. 10 vezes 5, 50. O 2 está aqui dividindo, passa multiplicando. Igual velocidade final ao quadrado. 50 vezes 2 é igual a 100, então a velocidade final vai ser 100. Esse quadrado passa para o outro lado, vira uma raiz quadrada. Então, vai ser velocidade final igual a raiz quadrada de 100. 10 metros por segundo. Achamos a velocidade final, agora vamos encontrar a variação da quantidade de movimento, para a gente achar o impulso e depois encontrar o valor da força. Então, variação da quantidade de movimento vai ser quantidade de movimento final, massa vezes velocidade final, menos massa vezes velocidade inicial, quantidade de movimento inicial. Substituindo os valores, a massa é de 1 kg, velocidade final a gente encontrou que foi o 10 metros por segundo, menos a massa vezes a velocidade inicial, que é zero. Então, a quantidade de movimento inicial é zero. Variação da quantidade de movimento vai ser 1 vezes 10, 10 kg vezes metro por segundo. A variação da quantidade de movimento é igual ao impulso. Então, o impulso também vale
10 quilogramas vezes metro por segundo. Então, agora é só a gente achar o valor da força média. Impulso é 10, a força média é o que a gente está procurando e o intervalo de tempo 0,01 segundo. Então, vezes 0,01. A força média vai ser 10 dividido por 0,01. Isso vai dar uma força de 1000 newtons. Então, para achar essa força média da colisão, né, do corpo com o solo, quando ele cai de uma altura de 5 metros, a gente precisou da conservação de energia para encontrar a velocidade da colisão, a velocidade com que o corpo chega ao solo. Depois a gente precisou usar a ideia de variação da quantidade de movimento para relacionar com o teorema do impulso, já que variação da quantidade de movimento é igual ao impulso de uma força. E finalmente encontramos essa força usando a equação do impulso. Então, com esse exercício a gente encerra esse vídeo.